porque foi um ano, assim, foi um ano bem difícil, cheio de desafios, né? Nós corremos escolas com campanha sobre o piso, sobre o PCCV, sobre progressões, e a gente recebeu um feedback muito positivo da categoria, que desejava a presença do CEP nas escolas e reivindica a nossa presença com a maior frequência, e nós pretendemos atender essa reivindicação da categoria. E no que diz respeito ao PCCV, tivemos um PCCV aprovado de forma acelerada, atropelada, né? Um texto que trazia muitos erros, inclusive insegurança jurídica na sua redação, ao ponto de agora, recentemente em novembro, a Prefeitura publicou a correção de parte do texto, e provavelmente isso vai acontecer durante o ano que vem também, porque diante do que consta, está trazendo muita... A gente imagina que vai trazer alguns problemas no dia a dia dos profissionais na escola, diante do que está escrito ali. Fizemos campanha para que se pagasse o piso. Casimiro, de forma inacreditável, escolheu, uma escolha do governo, não pagar o piso dos profissionais de educação em 2023. E aí essa campanha, nós tivemos um resultado agora em novembro, com o pagamento do piso, pagamento da progressão horizontal, e agora a nossa luta é por pagamento do retroativo. Porque se a gente não lutar por esse retroativo, corremos o risco do governo, numa prática populista, transformar esse valor que não foi pago em abono, como se estivesse fazendo alguma benevolência, quando não é. Na verdade, uma má administração dos recursos. E aí, assim, em Casimiro, como em Rio das Ostras, também acontecem muitas situações de assédio e casos muito parecidos como o caso emblemático do Jonathan. O CEP acompanha, auxilia e dá todas as condições necessárias para que o servidor possa se defender, também utilizando o seu jurídico. Recentemente, participamos da CONAI 2024, que é a Conferência Nacional da Educação, que debate o Plano Nacional de Educação, que resultará no nosso Plano Nacional, que terá uma duração de 10 anos, de 2024 a 2034. E é muito importante a participação da categoria para que a gente possa defender as nossas pautas, para que possamos garantir que essas pautas elas entrem no Plano Nacional de Educação e futuramente a gente possa também exigir que entre no Plano Municipal de Educação. Para 2024, nós já estamos planejando formação sindical e política, continuando a parceria com o grupo do LIEP, que já faz um trabalho de excelência com o sindicato. Eu desejo para vocês uma excelente festa, como a gente já está curtindo nesse momento. Eu acho que hoje a gente precisa aproveitar ao máximo, porque, como eu já disse no início, foi um ano muito difícil, foi um ano desafiador, e nós precisamos desses momentos, enquanto categoria, para se reunir, confraternizar, se divertir. Agora eu passo o microfone para a minha companheira Uine, que também vai falar um pouco sobre Rio das Ostras. Pessoal, agradecer mais uma vez. Eu acho que é muito importante, a gente olhar para o lado, ver quem está do nosso lado aqui, confraternizando, e reconhecer que são os companheiros, os camaradas que estiveram ao nosso lado nas lutas durante todo o ano. Então, agradecer a parceria com a Osana. Não é fácil ser coordenadora geral do sindicato, não é fácil fazer isso no interior, em cidades extremamente coronelistas. O que eu e Osana passamos no cotidiano não é simples, não é fácil. Então, ter os camaradas ao lado é muito importante, e poder dividir isso com a Osana tem sido de aprendizado cotidiano, porque a gente não nasce sindicalista, a gente não nasce lutador. Desde o momento em que a gente nasce, a gente é ensinado a ser egoísta, independente, correr atrás do nosso. E agora,
depois de anos e anos de governos neoliberais, a gente tem um governo neofascista. Foram 4 anos de neofascismo e a gente sobreviveu. É muito importante a gente falar isso e falar abertamente. Nós sobrevivemos. E isso precisa se refletir na luta. Como a Rosana falou, foram lutas e lutas e lutas em Casimiro e a gente passou pela mesma coisa em Rio das Ostras. A gente está há 12 anos com o nosso PCCV atrasado. Era para ter sido atualizado a cada 3 anos e nesse período não foi atualizado. Esse ano, graças a uma luta histórica, a gente fez história esse ano. É preciso falar. A gente fez história, a gente não fazia movimentações como a gente fez em 2023, desde as greves, da primeira greve geral lá de 2013. A última vez que a categoria da rede municipal de Rio das Ostras se mobilizou, como a gente se mobilizou esse ano, foi lá 10 anos atrás. E a gente fez isso logo após a pandemia, porque a gente estava pressionado, a gente passou uma pandemia que tem todas as questões, né, individuais de impacto à nossa saúde física e mental. E também as relações sociais. A gente sabe o quanto está difícil nas escolas, quanto está difícil, né, a gente conseguir trocar com o nosso colega, inclusive por conta da sobrecarga de trabalho que a gente vive todos os dias nas escolas. A gente sabe a demanda que chega dos nossos alunos, o quanto tem sido difícil. Mas ainda assim a gente se mobilizou, a gente foi atrás, a gente conseguiu minimamente ter acesso ao que a prefeitura pretende implementar como plano de carreira para a educação. E isso foi algo que é um passo importante, porque logo em seguida a gente apresentou um documento e foi um documento construído coletivamente, isso é importante colocar. O sindicato não sou eu e a Rosana, o sindicato é cada um de vocês, cada um de nós, porque nós coletivamente, numa comissão, elaboramos um documento com mais de 30 páginas a mais do que aqueles técnicos que são pagos para estudar e para implementar uma política. Fizeram durante anos. A gente, em pouco mais de um mês, em comissão, estudando, se debruçando, fazendo a discussão, a gente apresentou um documento com quase 100 páginas. E apresentando. E o mais importante, não foi, a gente não apresentou, por mais que eu entenda a necessidade e a urgência, porque eu também sinto na pele, dos ganhos econômicos, a gente apresentou um PCCV que não significa só uma luta econômica. A gente fez a disputa também de qual é o projeto de educação que a gente quer implementar enquanto sindicato, enquanto categoria. A gente não quer escola que seja para implementar uma política que vai perpetuar esse egoísmo, essa individualidade que é o projeto neoliberal. A gente quer escolas que formem seres humanos completos. E por isso esse espaço é importante. Porque aqui a gente está olhando para o lado e está se reconhecendo enquanto categoria, e isso é importante demais. E eu não posso deixar de falar, porque muitos que me antecederam, praticamente todos que me antecederam na direção, foram professores. O Luciano teve uma gestão importantíssima no sindicato de construir, né, esse caminho que hoje a gente pode percorrer de maior mobilização, mas isso muito ligado aos professores. E eu preciso falar do ponto de vista de quem não é professora. Eu não sou professora, eu sou suporte pedagógico, eu sou ADI. Isso significa que eu sou uma trabalhadora precarizada da educação. E poder olhar para o lado e ver camaradas que também são suporte, que também estão aqui, que reconhecem que o CEP não é o sindicato dos professores, é importante demais. Nós não somos sindicato de professores, nós somos sindicato de profissionais da educação. E a gente faz o debate enquanto profissional da educação. A gente quer construir um espaço de luta que vai também formar a categoria. Como a Rosana falou, a gente quer, em 2024, fazer espaços de formação, porque isso é importante demais. É a gente entender que para o professor entrar em sala e conseguir fazer um trabalho que é nesse sentido que a gente acredita, da educação como formação de seres humanos completos, uma educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, isso passa por profissionais para além da sala de aula. Então, poder hoje encontrar camaradas que não são professores nos espaços do sindicato é uma vitória e a gente precisa colocar isso. A gente conseguiu acrescentar no PCCV os profissionais da educação que até então não estavam contemplados pelo PCCV. E é importante a gente continuar a mobilização, porque esses camaradas que não estavam no PCCV estão completando 3 anos de
de prefeitura agora saindo do estágio probatório e eles não vão ter direito, eles estão perdendo direito às progressões, porque como no PCCV vigente eles não estão contemplados, eles só vão ser contemplados quando o próximo for aprovado. Então a gente não pode esquecer essa dimensão. Os camaradas que estão do lado de fora das salas estão sem direitos e a gente precisa manter a mobilização, porque esses camaradas perdem direito todos os dias. E a gente entender o quanto é necessário que essa mobilização gire em torno também das pautas históricas do CEP. A gente sabe que a realidade da rede estadual é uma realidade que é diferente por conta da necessidade, né? Agora, novas convocações estão chegando graças à greve, mas ainda assim é uma categoria que já tem direitos estabelecidos, mas que também precisam lutar em defesa desses direitos, que nenhum direito estabelecido está seguro. A gente viu aí as propostas, né, do governo estadual de implementar o piso passando por cima do plano de carreiras, e a gente lutou, a gente fez uma greve, a gente não teve, né, a implementação do piso, mas a gente não pode esmorecer, a gente precisa continuar na luta. E essa luta, ela precisa também entender o que está acontecendo, e aí fazendo o gancho com o que está acontecendo hoje, eu acho que mais importante, eu sei que está todo mundo exausto. Todo mundo aqui está doido para acabar o ano. Férias, pelo amor de Deus, eu entendo, eu também tô. Pra caramba, por mais que eu não esteja em sala, esse ano foi coisa pra caramba que a gente fez. Tá exaustivo. Mas a gente precisa dar um gás final. E esse gás final tem que ser a luta em torno da defesa do fim do assédio moral nas escolas. A gente sabe que a realidade de praticamente todas as escolas de Rio das Ostras e de Casimiro é uma realidade de assédio moral. A gente fez agora uma apresentação com a professora Alzira, do Laboratório de Estudos de Sociologia e Trabalho Política Social da Escola de Serviço Social da UFRJ, e ela fez uma pesquisa com o CEP Labs, o CEP Rio das Ostras, e apresentou o quanto é massificado nas escolas e massacrante a realidade do assédio moral. É algo que acontece todos os dias e a gente precisa estar na luta. E o que está acontecendo especificamente no IMER, e por isso é importante colocar, tem muita gente que fala assim, mas o CEP agora está defendendo o Jonathan porque o Jonathan sempre foi de luta. Sim, tem essa questão. Porque quando o diretor do IMERO decidiu que ia intensificar a opressão e o assédio, direcionando ao Jonathan, ele está dando um recado, não só para os profissionais da educação do IMERO, e nós vamos ter que responder. Ele está dizendo, não se levantem, não falem, não se mobilizem. E se a gente permitir que o Jonathan seja de fato deslocado do IMERO, a gente está falando, é isso mesmo, a gente não vai levantar, a gente não vai falar, você está certo, pode oprimir. Então a mobilização em torno da defesa do fim do assédio moral, defesa que o Jonathan não seja retirado do IMERO, tem que ser uma luta que a gente tem que fazer agora, não é ano que vem. A gente sabe que está todo mundo exausto, mas precisa ser feito agora, porque o ataque ao Jonathan é um ataque à mobilização, ao sindicato. E se a gente não entender que existe de fato a possibilidade do Jonathan ser trocado de escola, ele vai ser trocado de escola e nós, ano que vem, não vamos poder falar um ai, porque as direções de escola vão entender que isso é um passe livre para toda mobilização. Então, a gente precisa estar mobilizado, a gente tem agora no dia 7 a reunião com o Maurício. É importante que aqueles e aquelas que estiverem no dia 7, é quinta-feira à tarde, quem não estiver em sala de aula, fazer uma vigília na CEMED, para falar, eu não sou do IMERO, mas eu estou entendendo que o que está acontecendo lá não é normal, não é natural e não pode ser naturalizado. Foram 8 professores retirados do IMERO num período de 2 anos. 8 professores. E, curiosamente, os professores que faziam a luta por essa educação que a gente luta. Por isso que eu estava falando agora antes. A gente não pode permitir. Então, no dia 7, 1h da tarde, quem puder ir para frente da CEMED, fazer uma vigília, não em defesa do Jonathan, mas em defesa do fim do assédio moral, em repúdio ao assédio moral.
É muito importante a gente entender que o sindicato não sou eu e não é a Osana. Não era o Luciano antes. É cada um de nós. Cada um que está aqui tem a responsabilidade de garantir que a luta não seja massacrada. Porque se a gente ajoelha e deixa a boiada passar, a gente sabe o que acontece. Os nossos direitos não vão ser respeitados. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. A gente está aqui, deixando passar, refrescando, juntando forças, olhando para o lado, relembrando quem são os nossos camaradas, relembrando quem são nossos companheiros, para juntar forças e enfrentar. Porque ano que vem, o PCCV precisa ser aprovado até abril, senão só em 2025, porque é ano eleitoral, em Rio das Ostras. O Estado vai ficar sem pagamento do piso até quando? A gente precisa mobilizar, a gente precisa correr escola. Então, assim, o espaço de mobilização, a gente quer fazer a formação política, não é só pelo fetiche de vamos estudar e ganhar mais título. É a gente entender o que acontece, olhar a história, olhar a conjuntura e nos municiar de ferramentas para fazer o enfrentamento. Não só desse governo, que aí a gente precisa falar de forma aberta. A gente derrotou o neofascismo nas urnas, mas a gente não derrotou nas urnas. E o governo federal, a gente sabe, foram 6 bilhões agora, que foram destinados ao Todos pela Educação, aos Lemans, ao Itaú. Ano que vem é ano, como a Rosana mencionou, de conferências de educação municipais, locais. A gente tem que ir para as conferências, a gente tem que fazer a discussão dos planos municipais de educação. E a gente precisa fazer isso porque a gente deu batalha para conseguir no plano nacional implementar a nossa política. Agora tem que estar no plano municipal. Então esse enfrentamento precisa ser feito no cotidiano. Esse aqui é o espaço para a gente olhar para o lado e falar, eu posso contar com a companheira. É essa companheira que eu vou buscar. Eu estou passando por esse problema na minha escola, eu sei que a companheira também está. Eu estou passando por essa situação com a minha direção e eu sei que a companheira também está. Então a gente junto vai enfrentar para que não aconteça mais. O CEP não é um sindicato. Não é um sindicato que se financia, né, através de contribuições compulsórias. Nós somos um sindicato que busca filiados que entendem que esse é o espaço de luta. A gente senta, a gente discute PCCV, a gente deu uma batalha importante contra a burocracia de entrega de atestados. Houve melhora, não está do jeito que a gente quer, mas houve melhora. A gente está na luta pelo fim da biometria, desde que ela foi implementada, a gente tem que garantir o fim da biometria. Tem professor botando o dedo 8 vezes naquela máquina. Não tem condição. Vai esquecer, e aí não pode abrir mais que um processo por mês. Luta tem pra caramba. E todos nós passamos pelos mesmos problemas. A gente tem que se juntar e garantir que toda essa exploração e intensificação da retirada de direitos seja parada. E isso a gente só faz olho no olho, ombro a ombro. Mas eu já falei pra caramba, porque eu sempre perco a linha e falo demais. Mas tem brinde para ser sorteado, eu só não sei onde eu coloquei a lista de livros. O Jonathan, eu acho que seria importante. Vou pegar. Vou pegar as coisas para a gente fazer o sorteio do brinde, mas eu acho importante o Jonathan falar um pouco sobre o que está acontecendo no Emero, que não é só um assédio moral direcionado ao camarada. Como eu falei, foram 8 professores retirados da escola num período de 2 anos e diversos profissionais, ainda durante o processo, sofrendo com assédio. Então é necessário a gente entender como é que tem sido esse processo. Enquanto isso, eu vou pegar o sorteio dos livros. Tem livro, tem bordado, porque o professor gosta disso. Eu vou tentar não falar tanto da próxima vez. Vou tentar. Boa tarde, companheiros. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é que o meu caso de assédio moral, ele não é um caso particular. Por que ele não é um caso particular? Vamos desenhar o que está acontecendo. Um profissional de educação que não aceita qualquer desmando, que se posiciona diante das posições da CEMED ou diante das posições da direção, foi colocado à disposição como forma de educar, de dizer para as outras pessoas que quem resolver questionar qualquer coisa
pode esperar o tratamento que eu tive. A gente vive num município coronelista, a gente já enfrentou coisas piores até. Antigamente, em Rio das Ostras, vocês vão lembrar disso, antigamente em Rio das Ostras, se dizia que se você reclamasse, se você se posicionasse, etc., você ia para Cantagalo ou para Rocha Leão. Quem lembra disso? Todo mundo lembra disso, né? O que está acontecendo agora é o seguinte: existe uma prática no Imero, e eu acredito que em diversas outras escolas, que é assim: se você erra alguma coisa, ou inclusive se você se posiciona contrariamente à direção, você recebe um registro, algo corriqueiro, algo que nós entendíamos como algo corriqueiro da escola. Aconteceu tal coisa, a gente precisa registrar. Teve uma reunião com um pai, de repente, que fez uma reclamação. Vamos registrar aqui. Só que com o tempo no Imero, nós percebemos que esses registros corriqueiros passaram a ser utilizados como forma de assediar os profissionais. Como? A professora Angélica, por exemplo, quando ela foi colocada à disposição, eu li todo o documento da disposição dela, estava dizendo, por exemplo, que ela tinha demonstrado falta de cuidado com o material escolar. E aí eu vou contar para vocês qual foi a situação em que ela teve falta de cuidado com o material escolar. Ela chegou lá na biblioteca do Imero, que não é usado como uma biblioteca, é usada como, basicamente, como um espaço para você assistir televisão ou pegar os jogos e tal. E ela viu que nos jogos estavam faltando peças, e ela se reportou à direção dizendo: olha, está faltando peça aqui. Só que o registro, ela não foi ela que escreveu o registro de que ela disse que estava faltando jogos, que estava faltando peça nos jogos. Então no registro está dizendo que a professora foi a responsável pela falta de peça nos jogos. São coisas assim, bizarras, absurdas. A gente fez uma Semana da Consciência Negra no Imero em 2022, em que a gente mobilizou a escola, criou uma espécie de um museu com os trabalhos maravilhosos que a professora Fabíola criou nas suas aulas. Eu cheguei para ela até antes e falei assim: Fabíola, você não vai ter condição de fazer um trabalho diferente para cada turma. E ela falou: eu acredito. E ela fez, e nós fizemos uma exposição. Tá aqui o Luquinha, tá aqui o Rafa, que estavam lá organizando a exposição. Gente, 3 dias depois, eles arrancaram tudo. E no final das contas, a culpa é de uma profissional. A culpa foi dela. Ela arrancou tudo sem querer, ninguém viu. E no mesmo dia já estava tudo de Natal. Então, assim, a gente tem tentado no Imero, ao longo de 5 anos, lidar com uma direção que acredita que a escola é uma empresa e que nós somos funcionários de uma empresa. Eu tomei uma advertência recentemente, porque o diretor disse: desce para falar comigo. E eu disse: agora não, inclusive porque a Angélica tinha acabado de ser colocada à disposição, eu estava inseguro, e eu tinha chegado antes na escola para conversar sobre fechamento de trimestre e tal, e ele disse: você vai tomar uma advertência por insubordinação, porque não desceu na hora que eu quis. E o Maurício aceitou isso, como se fosse algo razoável, como se fosse algo normal. Então eu acho que a gente está num momento de dizer o seguinte: olha, Maurício, secretário de Educação, você tem que tomar uma postura. Não dá para você falar numa reunião, por exemplo, como foi o caso do Maurício, que nós fomos a CEMED questionar, porque o Maurício tinha sido colocado à disposição com 1 mês de funcionário público, porque tomou uma advertência verbal e uma advertência por escrito no mesmo dia, do mesmo caso, e foi colocado à disposição sobre o mesmo motivo. Nós fomos questionar e o Maurício disse pra gente: colocar à disposição não é a indicação da Secretaria de Educação. Ele falou isso no caso do Maurício. Aí depois 3 professores do ensino médio, que a gente tinha construído um trabalho, um projeto para eles implementarem, porque a prefeitura acabou com o ensino médio, ele tirou os 3 professores do ensino médio, o diretor da escola, dizendo: não quero esse problema na minha mão. E tirou 3 professores, sem contar o quanto que isso seria prejudicial para a escola dentro do projeto que a gente tinha discutido. Quando a professora Fabíola, que estava atuando no Imero, fazendo um trabalho maravilhoso, foi dividida em 4 escolas, e nós dissemos: está errado isso, e o diretor da escola deveria se posicionar a favor da escola, pela manutenção da professora aqui. O diretor falou: não, vocês não têm a visão geral da CEMED. Quando a professora Angélica foi colocada à disposição, o diretor Alain disse que
o conselho escolar não podia fazer a discussão sobre esse caso. E eu sou do conselho escolar, eu estava como vice-presidente do conselho escolar e depois passei como presidente interino por conta do adoecimento de uma profissional. Quando essa profissional foi falar que ela estava doente pro diretor, o diretor disse para ela que ela estava praticamente deixou entender que ela estava se vitimizando. É uma questão grave, ela precisou passar por uma cirurgia. Então, assim, a gente está vivendo um estado de coisas que está equivocado, no mínimo, assim, para falar por baixo. E o Maurício, ele tem que se posicionar. Ele não pode fazer a posição de que é a favor do servidor e, ao mesmo tempo, legitimar a barbárie que está acontecendo nas nossas escolas. Ele está tentando, por exemplo, o que eles estão tentando fazer? Deslegitimar a atuação do conselho escolar, dizendo que a gente atuava em nosso favor. Primeiro, como se isso não fosse uma tarefa do conselho, atuar em favor dos servidores. Segundo, em vez de questionar as atitudes da direção, eles colocam que o conselho talvez esteja equivocado. E aí eu vou falar para vocês quais são essas atitudes da direção. Vários companheiros, Diana, Vitor, Itamara, Itamara, vários companheiros estiveram, Denise, Mary, Laura, estiveram em situações em que o diretor gritou com elas. Gritou. Eu pergunto para o Maurício se isso não vai ser questionado. Ou se o diretor da escola, ele nega que gritou. Porque nós temos pelo menos uns 8 casos em que as pessoas descrevem situações em que foram assediadas com gritos. O caso da professora Angélica, ela foi colocada numa sala e o Alan dizia para ela que ela tinha que assinar. A questão é a seguinte: tinha um documento de um psicólogo de um aluno dizendo que o problema do aluno era a professora. Foi isso que foi dito pelo Alan. Ela nunca viu esse laudo. E ela disse: eu não posso assinar isso porque isso aqui me coloca numa posição que eu não tenho como estar. E ele disse: você tem que assinar, porque eu sou o gestor dessa escola e eu mando aqui. E ela disse: cara, eu não estou confortável de estar nessa sala, eu queria uma testemunha. E ele disse: não autorizo a ter uma testemunha porque eu mando nessa escola. E um dia depois, ele colocou ela à disposição. A Angélica, ao contrário, inclusive, do que o Wayne falou, a Angélica não era uma pessoa que se mobilizava, não. Ela simplesmente disse para ele que não iria assinar algo que iria contra ela. Isso é o básico. É óbvio que você tem direito de não assinar algo que te imputa um crime ou algo do gênero. Então, assim, o meu caso, na verdade, ele é uma resposta à prefeitura e à CEMED de dizer o seguinte: nem todo mundo tem coragem de botar a sua cara, porque é muito ruim. Eu não queria estar aí, né, à disposição do julgamento público. Eu queria estar fazendo o meu trabalho. E, modéstia à parte, eu desenvolvo muito bem o meu trabalho, eu tenho muita seriedade no que eu faço. Quando eu organizei a Semana da Consciência Negra, que eu peguei todos os trabalhos que a Fabiola fez em todas as salas, algo que a professora orientadora devia ter feito, fiz uma exposição, organizei, trabalhei vários dias a mais, o Lucas trabalhou vários dias a mais, o Rafael trabalhou vários dias a mais e eles tiraram 3 dias depois. Eu não pedi para que ninguém me cobrisse o dia que eu tinha trabalhado a mais, não. Eu fui lá para fazer porque eu acredito. Eu conheci uma escola, Imero, que era uma escola viva. O trimestre que todo mundo aí conhece nas suas escolas foi pensado e elaborado primeiro no Imero. A gente experimentava a educação, a gente fazia, a gente tentava, a gente discutia. E hoje, uma das falas que mais me incomodaram nesse processo aí de ouvir os funcionários foi um funcionário dizendo assim: não, eu não tenho problema com o diretor não, sabe por quê? Porque eu quero ir lá, botar o meu dedo e voltar para minha casa. Essa é uma concepção de escola que acredita que a escola é uma empresa, que você vai lá, bota o seu dedo, bate o seu ponto, vai para casa e esquece. Os professores não podem fazer isso. Eles não podem, porque eles têm 6h40 para cumprir em casa. 6h40 que viram 15, que viram 20, que viram 30, que viram 50. A gente trabalha muito mais do que a nossa carga horária. É impossível a gente chegar em casa e não pensar na escola. E o que eles estão querendo dizer para a gente é o seguinte: vocês não têm que pensar a escola.
Vocês têm que vir aqui, abaixar a cabeça e obedecer. E quando a gente se nega a simplesmente obedecer, eles nos dão uma advertência por insubordinação. Só que eu estava dando aula de quilombo e eu sou insubordinado. Eu organizo a luta. Eu não aceito qualquer coisa. Eu não vou abaixar a minha cabeça. Eu não vou botar o meu rabo entre as pernas. Porque eu sou professor. Eu me formei no Imero. Tudo que eu estou dizendo para vocês eu não tirei da minha cabeça, não. Está aqui a minha professora. A minha professora está aqui entre nós. Ela me deu aula de Piaget, Vallon e Vygotsky, Paulo Freire. Eu não vou entrar numa escola e simplesmente agir como se eu fosse uma máquina, como se eu tivesse que simplesmente obedecer aquilo que alguém me manda. Eu digo para o Alan, como digo para o Maurício, inclusive, o Maurício estava na CONAI na mesma sala que eu. E nós estávamos discutindo o adoecimento profissional. Nós estávamos discutindo valorização profissional. E nós estávamos discutindo a gestão democrática. O professor, diferente de uma pessoa que vai para uma empresa que tem que apertar algum parafuso ou criar algum comando, o professor precisa, é inerente ao nosso trabalho, refletir sobre a sua prática. E eu me disponho a refletir sobre a minha prática. Tanto é verdade que no documento que eu entreguei para o Maurício, existem 4 cartas de ex-diretores meus apontando a qualidade do meu trabalho, dizendo o seguinte: eu não concordo com o Jonathan em 90% do que ele fala, mas a gestão democrática pressupõe a divergência. A gestão democrática pressupõe que eu posso pensar o que eu penso, posso seguir o Vygotsky, posso seguir o Paulo Freire, posso seguir a Ana Teberoski, Emília Ferreira, quem eu quiser, porque quando eu estudei, eu decidi quais eram as orientações que eu seguiria, e ele as dele, e cada um de nós as suas. E quando chega na escola, a escola é esse lugar da pluralidade de ideias. A gente está num momento muito difícil da nossa realidade profissional. Tudo está sendo questionado. Hoje, o professor é questionado por apresentar um livro de ciências que tem o corpo humano. Hoje, o professor é questionado por apresentar o globo terrestre. Hoje, o professor está sendo questionado por tudo e qualquer coisa, porque a fake news e a pós-verdade determinam se a gente pode ou se a gente não pode apresentar o acúmulo de conhecimento histórico que a humanidade produziu e que é a nossa função apresentar para os alunos. Então nós não vamos, faz parte da nossa função, faz parte de ser professor, não abaixar a cabeça, faz parte de ser professor, apresentar para os alunos o tema do quilombo e dizer que aqueles negros estavam certos em lutar pela sua liberdade e que hoje nós estamos certos em lutar contra o assédio moral. Eu não posso legitimar que uma direção feche a porta com várias mulheres e quando tem uma mulher, a direção se sinta à vontade para gritar, porque não gritou comigo. Isso posso dizer, não gritou comigo, mas gritou com um monte de mulheres. Por que isso é naturalizado? Por que esse questionamento não está sendo feito? Quando nós decidimos participar do conselho escolar, nós estamos buscando um refúgio para que a gente pudesse fazer uma gestão democrática que não estava sendo proposta pela direção. E hoje está sendo questionada a nossa intenção de participar do conselho escolar, como se nós quiséssemos fazer um poder paralelo. Eu digo para o Maurício, digo para o Alan, nós não queremos poder paralelo, nós queremos poder compartilhado, porque isso é gestão democrática. O professor tem que ser escutado, o AE tem que ser escutado. Não dá para o diretor fazer uma reunião com o AE e escrever e fazer um registro dizendo que a direção orientou o AE a não usar força com o aluno, e está isso registrado. O profissional usou força com o aluno? Não. Mas está isso registrado. E aí, quando o Alan coloca o funcionário à disposição, o funcionário não tem como se defender. Porque aí a prefeitura tem uma dinâmica, que é a seguinte: o funcionário é colocado à disposição, ele vai automaticamente para a CEMED, vai no RH, recebe apenas a leitura das coisas que eu coloco à disposição, verbalmente diz o que ele acha e alguém faz o registro, e ele já é encaminhado para uma outra escola. Esse procedimento está equivocado.
Porque no discurso deles, colocar à disposição é algo absolutamente administrativo, mas não é. Em Rio das Ostras, colocar alguém à disposição é utilizado como punição para os servidores. E se é utilizado como punição para os servidores têm que ter o direito de se defender, porque esse é o Estado democrático de direito. Não é a minha opinião, não é a opinião do diretor e não é a opinião do secretário de educação que vale. O que vale é o Estado democrático de direito, em que todas as pessoas têm que ter o direito à defesa. Então eu peço para vocês que não arrefeçam a luta. Porque o que o Maurício está fazendo, o que o Alan está fazendo? Deixa o tom baixar, deixa diminuir um pouco esse afã, que aí a gente dá uma pernada no Jonathan e está tudo certo. Mas isso não vai acontecer. Nós não podemos admitir isso, porque é subjetivo. Se você coloca o professor que se compromete com a escola, que constrói a escola, porque eu sei o que é ser um sindicalista. Eu não estou de bobeira. Eu faço um trabalho de excelência com os meus alunos. Tá? Se você coloca esse professor, que além disso se posiciona, luta, reivindica à disposição, você está dando um recado para toda a categoria. Porque eu ouvi várias vezes as pessoas dizerem, pô, quando o Maurício foi colocado à disposição foi porque ele estava perto do sindicato. O recado que está dando agora para a rede é: o Jonathan sendo colocado à disposição, todo mundo fica quieto. O que uma mãe veio falar comigo que o Alan está dizendo lá na escola, para os pais dos meus alunos, é que quem tem a verdade silencia e quem fala muito não está com a verdade. Quem mente apresenta aí a verdade para todo mundo. E eu vou dizer, não é assim não, porque eu digo para vocês uma coisa: um assediador não assedia uma pessoa só. E o meu caso vai servir de exemplo para que várias pessoas, não só profissionais da educação não, mas que várias pessoas se posicionem sobre situações que viveram, que nós sabemos, situações que viveram e que silenciaram por causa de medo. Perguntam pra gente, por que vocês não concorreram à direção? Porque várias pessoas ficaram com medo de serem perseguidas. E sabe a resposta que o Alan deu? Estavam certas. Porque eu coloquei o meu nome para ser candidato a diretor. Fui colocado à disposição. Então, meus amigos, a CEMED está dizendo pra gente assim, ó, fiquem quietos, abaixem a cabeça, silêncio total. O que eu quero saber de vocês é se a gente vai aceitar o recado da CEMED ou vai dizer para a CEMED, nós não vamos nos calar, nós vamos nos posicionar, nós vamos lutar, porque isso faz parte do ser educador, faz parte de lidar com a educação. Eu acredito numa frase que diz, a palavra ensina, o exemplo arrasta. E eu quero que o meu exemplo arraste as pessoas para lutar, para pôr fim nesse assédio moral que a gente vive em Rio das Ostras, para pôr fim nessa perseguição política, para que a gente possa ter voz e para que a gente possa construir uma escola de verdade e que a gente possa servir as comunidades que a gente está inserido. É isso, meus amigos, agradeço, desculpa aqui a demora, tem muita coisa, eu escrevi 80 páginas, foram vários relatos de profissionais assediados, então agradeço aí a audiência de todos e eu espero que todos estejam presentes na luta. Na semana que vem a gente vai ter alguma coisa, a gente vai ter vigília, a gente vai ter manifestações nas redes, tá? Então quem puder também, a gente vai organizar e vai informar vocês o que a gente vai fazer nas redes para poder causar um rebu, porque a gente vai terminar esse ano em espírito natalino, e o espírito natalino com certeza não é aquele espírito de assédio, de perseguição política. O espírito natalino é o espírito de um refugiado que lutou contra todo um sistema que foi perseguido e assassinado por esse sistema. E nós vamos lutar contra esse sistema daqui também e vamos lutar junto, porque o CEP somos nós. Nossa força e nossa força.